Oi, hoje é 29 de setembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, sobrinhos! Estamos com a saúde daquele jeito, porque ontem tava mais de 30 graus e hoje tá 16. Eu saí de casa com um look inapropriado, passei um pouco de frio, mas é isso, não é mesmo? Chegamos ao fim de setembro. Próximo podcast, já estaremos em outubro. Alguém vai lá, por favor, acordar o vocalista do Green Day? Porque a gente chegou ao fim de setembro, chegamos ao fim também dessa grande jornada de cobrir as férias da Ana Carolina. Segunda-feira, a Ana está de volta. Welcome back, Queen Serena. E o podcast de hoje é em tom de despedida. Então, obrigada pela paciência, pela companhia de vocês. Foi super legal compartilhar aí com vocês esses dias. Vou falar pra mãe de vocês que vocês aí são super comportados e educados. E como disse a Taylor Swift aí no show, ela falou que os fãs são cute and well-studied. Vocês são também, entendeu? Então, obrigada aí pela companhia. E é óbvio que, como legado hoje, né? Qual a notícia? Qual a principal notícia? Para fechar com a chave de ouro. Que é ela, né? Ela que é a indústria da música, também é a indústria de esportes agora. A Taylor Swift dobrou a venda de ingressos para o jogo do Chiefs. Eu vou te contar essa história toda e também vou falar que o Lula e o Campos Neto concordaram em manter diálogo permanente depois que tiveram aí a primeira reunião em 2023. Também vou contar que a Gerdau vai cortar a produção de aço nos Estados Unidos com greve em montadoras, segundo o seu CEO. E é isso, né? Não se esqueça de se inscrever no podcast, ativar as notificações e seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos lá! E qual que foi meu legado aqui nesse podcast? Foi fazer um programa de rádio colocando músicas aí, como bem pontuado pela Ju Santos, que me chamou de DJ Isa. DJ Isa fazendo a festa. Hoje eu tô empolgada, se preparem que eu venho falar de Taylor Swift. Vou falar como a Taylor Swift conseguiu fazer com que a NFL, que é a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, ficasse ainda mais popular na América. É o poder. My pronouns are USA. My pronouns are USA. How about it, huh? Gente, a loirinha aparentemente superou os britânicos. Pra quem não sabe, a Taylor got a long list of ex-lovers. Os ex da Taylor são aí, boa parte, britânicos. Mas aí, depois dos rumores... Os rumores de que ela tá saindo aí... Os americanos usam dating, mas... Não é bem dating, né? Dating é namorando. Que falta que faz o verbo ficar, não é mesmo? Aí a gente, enquanto Brasil, a gente usa o verbo ficar. Então eu vou falar que a Taylor tá ficando com o Travis Kelce, que é o astro do Kansas City Chiefs. E aí ela uniu todas as tribos. O futebol passou a ser interessante também para Swifties, que não se interessavam pelo jogo da bola diferente aí. Eu mesma aqui falei para as minhas amigas que se eles se casam, eu compro a camisa do Travis Kelce. Eu e muitas outras Swifties. Uma nação, né, de Swifties pensando assim. Mas o que isso tem a ver com economia, tia Isa? Pelo amor de Deus. Porque, gente, a Taylor apareceu em um jogo do Kansas City no domingo passado, assistindo de camarote e comemorando o touchdown do Travis Kelce com a mãe dele. Foi lindo. O algoritmo do meu TikTok só me fornece vídeo disso e eu particularmente gosto de um que toca aquela música do ABBA que fala assim But I won't feel blue like I always do, someone in the crowd that's you. Aí mostra a Taylor torcendo pelo Travis. Lindíssimo, gente. Minha love story. O romance tá vivíssimo. E aí, gente, um dia depois que a TV mostrou a Taylor no jogo torcendo, comemorando aí o touchdown do Travis Kelce, as vendas de ingressos para a partida contra os Jets, que o Kansas City Chiefs vai jogar contra o Jets no domingo, dobraram segundo o StubHub, que é uma empresa que opera aí
no mercado secundário de venda aí de ingressos. O tráfego na internet de pessoas procurando pelo jogo no Vivid Seats, outro site de ingressos, aumentou 173%, segundo um representante dessa empresa. Os ingressos no mercado secundário para os jogos futuros do Chiefs, na casa deles, também estão com um aumento na demanda. Isso porque o futebol americano é um dos esportes mais populares dos Estados Unidos. São apenas 17 jogos na chamada temporada regular, dos quais 8 ou 9 são em casa. Isso significa que os ingressos se esgotam muito rápido, mas tem todo um mercado secundário, cambismo, mas é cambismo regularizado, né? Em que as entradas ficam aí disponíveis a preços mais altos, que funcionam no modelo de negociação livre conforme a oferta e a demanda. As vendas das camisas do Travis Kelce também aumentaram, já que o jogador, que já era, né, um dos mais populares da NFL, está sendo aí apresentado a um grande número de novos fãs, inclusive é essa que vos fala. O Ian Trombetta, que é o vice-presidente sênior de marketing social, de influenciadores e de conteúdo da NFL, falou o seguinte: temos celebridades em nossos jogos todos os fins de semana e nunca vimos nada assim. Porque a disposição dos fãs da Taylor Swift gastar milhões de dólares em ingressos para shows, viagens e hotéis para ver a loirinha se apresentar neste verão no Hemisfério Norte, e não só, né, no Hemisfério Norte, não me pergunte quanto eu gastei para ver a Taylor Swift aqui em São Paulo. Eu não vou falar isso para você, mas foi dinheiro. E isso aí tá chamando a atenção de quem? Do Federal Reserve, porque eles estão até tentando avaliar o impacto das Swifties sobre o consumidor americano. Porque parece que não tem limite, né, pro quanto que as fãs da Taylor, que são fiéis a Taylor, gastariam aí para ver os shows. E como não tem datas novas de turnê nos Estados Unidos até 2024, parte dessa energia e dinheiro está sendo direcionada para a NFL. Então aí a liga e os seus profissionais de marketing agora estão dispostos a colaborar com as Swifties, não é mesmo? A conta do Twitter da NFL mudou sua descrição para NFL Taylor's Version, que é uma brincadeira aí com a designação que ela acrescenta às suas músicas regravadas. E depois que uma conta de fã-clube Taylor Swift Eras Tour postou uma foto da Taylor no estádio com a legenda Taylor Swift estava comendo um pedaço de frango com ketchup e aparentemente molho ranch, a conta do Twitter da Hidden Valley Ranch mudou seu nome para Molho Ranch, aparentemente. O TikTok também da NFL mudou a bio deles no domingo para Taylor Swift esteve aqui. E a Taylor Swift e o Travis Kelce não confirmaram que são um casal ainda, mas no último domingo, depois do jogo, foi a primeira vez que eles foram vistos juntos em público. Mesmo antes dos relatos aí de que ela iria ao jogo do Jets, os fãs já estavam comprando ingressos com o pressentimento de que isso poderia acontecer. Eu gostei que a Bloomberg americana entrevistou aqui a Elizabeth Gunaidin, uma jovem de 31 anos de Long Island, adorei o jovem de 31 anos, que trabalha com finanças. Ela é fã de Swift e torcedora do Jets, mas não tem certeza se a nova atenção dos fãs da Taylor é uma coisa boa para a NFL. Ela falou assim: vai ser o Taylor Swift Bowl. E, para ela, os Swifts estão dominando o mundo. Sim, é isso. O mundo é da Taylor, a gente só vive nele. O presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concordaram em conversar com mais frequência durante a tão esperada reunião na noite de quarta-feira no Palácio do Planalto. Foi o primeiro encontro dos dois depois de meses de tensão entre o líder petista e o chefe da autoridade monetária sobre a política de juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participou da reunião, disse que eles tiveram uma conversa produtiva e cordial e que Lula afirmou a Campos Neto ser respeitador da autonomia constitucional do Banco Central. Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente tem criticado publicamente Campos Neto e a política de juros elevados do Banco Central, que considera ser um grande obstáculo à prosperidade econômica do país. O Haddad falou que foi uma reunião institucional para construir o relacionamento. E ele acrescentou que eles concordaram em manter conversas periódicas daqui para frente.
Na reunião com Campos Neto, o Lula repetiu suas críticas aos juros altos e ao crédito caro, segundo um funcionário do governo aí que falou à Bloomberg News em condição de anonimato. O presidente também disse que tem um histórico de responsabilidade fiscal, segundo essa pessoa. O Banco Central preferiu não comentar. Em recentes discursos públicos, Campos Neto e outros membros da diretoria do Banco Central expressaram uma preocupação aí com a implementação do plano fiscal do Lula, que visa aí eliminar o déficit primário no próximo ano. Eles consideram que é uma meta ambiciosa, dado que o governo não pretende cortar gastos, mas aumentar a receita por meio de várias medidas que precisam aí da aprovação do Congresso. Campos Neto, que já tinha solicitado o encontro em uma carta que foi enviada a Lula no começo do mês, fez uma série de gestos para tentar pacificar a relação com o presidente nas últimas semanas. Uma delas foi na quarta-feira, horas antes de ir ao Palácio Presidencial, quando ele disse, numa audiência no Congresso, que o Banco Central não está em oposição ao governo e que está pronto para conversar com o presidente sempre que chamado. E aí o Campos Neto, que foi indicado aí por Bolsonaro em 2019, tem sido frequentemente criticado por integrantes do PT e do governo que o consideram um aliado do ex-presidente. O Lula é o primeiro a ter que lidar com um Banco Central cujo chefe ele não escolheu. O mandato do Campos Neto, assegurado pela Lei de Autonomia do Banco Central, aprovada pelo Congresso em 2021, vai até o final de 2024. Os investidores interpretaram as posturas conciliatórias de ambos como gestos de boa vontade que só foram possíveis depois que o Banco Central começou a reduzir os juros. Depois de manter aí por 12 meses a Selic no nível mais alto em 6 anos, a 13,75%, o Banco Central já implementou 2 cortes de 0,50 ponto percentual cada e prometeu pelo menos mais 2 da mesma magnitude até o final do ano. E a siderúrgica brasileira Gerdau tomou uma decisão aí de reduzir a produção de aço especial nos Estados Unidos por conta da greve em andamento do Sindicato de Trabalhadores Automotivos Unidos, que em inglês significa United Auto Workers. Essa greve está prestes a afetar a demanda dos fabricantes de peças automotivas. Qual que é o impacto financeiro? A decisão da Gerdau deve ter um impacto significativo nos resultados financeiros da empresa na América do Norte. A extensão das perdas vai depender da duração da greve, como destacou aí o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, durante uma conferência do setor em São Paulo na quarta-feira. Vamos entender um pouquinho aí da greve que vai ser em Detroit. O sindicato planeja expandir a greve para as montadoras tradicionais de Detroit na sexta-feira, caso não exista aí progresso significativo nas negociações. A greve começou dia 15 de setembro nas fábricas operadas pela General Motors, Stellantis, que é a dona da Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, entre outras marcas, e a Ford. Uma semana depois, a greve se estendeu para outras 38 fábricas da GM e Stellantis. Qual que é o efeito dominó na demanda, né? Segundo o Werneck, uma disputa prolongada vai inevitavelmente ter um efeito dominó na demanda pelo aço especial que é necessário para a produção de peças automotivas e que afeta as operações da Gerdau. Vamos entender um pouquinho da Gerdau nos Estados Unidos? A Gerdau, que tem sede em São Paulo, investiu 280 milhões de dólares para aumentar sua capacidade de produção anual em suas instalações nos Estados Unidos, principalmente no Texas, para 2 milhões e 200 mil toneladas, um aumento de cerca de 47%. A divisão da América do Norte representa cerca de metade dos ganhos consolidados da Gerdau, excluindo itens extraordinários. O Werneck também comentou os impactos de mercado da guerra de lanças pela compra da United States Steel, afirmando que a aquisição da icônica siderúrgica vai resultar na consolidação da indústria de aço plano. Enquanto isso, ele vê um mercado equilibrado nos Estados Unidos para produtos de aço longo, como vergalhões, trilhos e arames. Isso por conta aí da lei de redução da inflação e do retorno de projetos aos Estados Unidos vindos da Ásia, provavelmente apoiando a demanda nos próximos 5 anos. Ele também espera que o projeto de infraestrutura do presidente Joe Biden seja refletido em pedidos no próximo ano.
o CEO da Gerdau, também expressou pessimismo em relação à recuperação econômica da China, uma vez que o consumo de aço no mercado imobiliário chinês não vai se recuperar a curto prazo. O que significa que a nação terá muito metal para exportar e inundar os mercados globais. Dado o fraco consumo interno de aço, destacado pelo alto volume de exportações do metal chinês a preços subsidiados, o Brasil vai ser um dos mercados mais afetados se o governo brasileiro não adotar medidas urgentes nos próximos 30 dias, incluindo atender ao pedido do setor siderúrgico de elevar as tarifas de importação para 25%, segundo o CEO da Gerdau. Chegamos ao fim! Que bom que vocês repararam aí no erro da edição de ontem que repetiu a frase. Era só para testar vocês se estavam prestando atenção mesmo. Bom, como foi pontuado aí pelo João, ontem foi um puro suco do caos o episódio, né? Foi, João, foi. E eu tava num evento de startup hoje e o CEO da Nomad, uma fintech de cartões e conta americana para brasileiros, tava falando sobre cultura da empresa. E ele disse uma coisa para quem quer empreender e tal, que é o mote ali da Nomad. Ele disse que tem que ser legal, que assim, tem que gostar do caos. Então é isso, tem que ser legal. E o Will falou assim, ó: Isabela Batman, você é a melhor sonoplasta de podcast que existe. Obrigada, Will. Me inspiro aí no programa do Ratinho. O Alan falou assim: pergunta séria. Por que é bom pro mercado externo que a taxa de juros caia? Alan, eu fiquei na dúvida se você tava falando... Fiquei na dúvida duas coisas, na verdade. Se é Alan ou Alan. E se você tava falando da Selic no Brasil ou da taxa de juros americana. Mas como ontem a gente estava falando mais do Fed, eu acho que você está falando dos Estados Unidos. Então, eu recorri aqui à ajuda do economista André Perfeito e ele me explicou o seguinte. Os Estados Unidos vivem hoje em dia um grande dilema. A inclinação da curva de juros, ou seja, títulos mais longos, notadamente de 10 anos, operando com taxas menores do que as taxas curtas, cria uma situação que se mostra, se não insustentável, mas como uma indicação clara de uma eventual crise no mercado de capitais privados. A discussão sobre como vai se normalizar essa inclinação da curva de juros se dá por dois lados. Ou a taxa de juros mais longa, de 10 anos, ou vértices mais longos, sobe, ou a taxa mais curta cai. O problema é que a curto prazo, a taxa de juros curta não deve cair, pelo contrário, deve subir o Fed Rate nos Estados Unidos. Isso tudo vai acumulando um nível de tensão que deve se traduzir em algum momento ao longo de 2024, ou talvez até o final desse ano, numa realização mais forte dos mercados de capitais. O Banco Central norte-americano não tem muita alternativa, ele vai ter que observar cada dia como se desenrola a reação dos agentes em relação à trajetória dos juros, porque a persistência de uma taxa de juros, ou melhor dizer, de uma curva de juros negativamente inclinada, mostra um nível de disfuncionalidade muito elevado no mercado de dinheiro nos Estados Unidos. O Pedro Henrique tinha pedido aqui pra gente falar do Drex, o Real Digital. Pedro, eu tinha marcado uma entrevista aqui com o diretor de Pix do Banco Central para falar justamente aqui nesse podcast sobre isso tudo, mas aí, por conta da agenda, não acabou dando certo pra gente fazer essa entrevista nessa semana. Mas fica aqui o meu compromisso de que eu vou fazer essa entrevista e vou passar pra Ana soltar aqui para vocês assim que possível. Aí vocês escutam diretamente do Banco Central sobre as novidades do Pix, vindo aí, né, tipo o Pix automático, e sobre o Drex. Então, segura aí que vai vir. Vem aí. Inclusive, tudo que a gente não responder no episódio, segura que vem aí, uma hora vem aí. Tudo será passado para amanhã, né? E se não for respondido, o Alligator perguntou aqui, onde que consegue me acompanhar na internet? Alligator, eu escrevo na bloomberlinia.com.br, mas também podem me adicionar no LinkedIn, tô lá, Isabela Fleischmann. E também no Instagram, eu abri lá o meu Instagram, então pode me seguir. Faz pergunta, pede pra eu cobrar a Ana pra responder vocês. E eu não vou conseguir fazer o podcast de segunda junto com a Ana, mas na próxima semana eu faço uma invasão aqui pra dar um oi. E por que não fazer isso de forma mais usual, né?
a mãe e a tia juntas, igual muitos de vocês pediram aí. A gente pode apresentar juntas alguns episódios aí nos próximos dias, ou de forma mais periódica. E aí, como vocês apoiaram bastante, teve gente que falou que gostaria de ver um podcast, né? Um podcast que eu apresentasse. Vamos ver se a gente lança um novo podcast aí, talvez de tecnologia? Vamos ver. Vamos trabalhar. Também quero tirar o chapéu aqui para Ana Carolina, que o que ela faz aqui de ter juntado toda essa base de Ziplockers, ter um podcast diário, editar, não é algo simples. E é um casamento, né? Baita compromisso. Então assim, show de bola. Parabéns aí aos envolvidos, parabéns para vocês. Anotem meu e-mail também, igual os incas, maias e astecas. Meu e-mail é isabela@bloomberlinia.com. Foi um prazer estar com vocês nessas 2 semanas. Obrigada e bom final de semana, queridos. Até!